quadrática. Aí, a ideia é basicamente essa. Caso alguém tenha dúvida, alguma pergunta, pode ir perguntando, e a gente vai trabalhando as questões e as dúvidas que forem aparecendo. Deixa eu colocar aqui minha tela para compartilhar. E, como sempre, vocês podem perguntar na hora que tiver alguma dúvida, eu volto lá para onde eu estava e a gente vai caminhando. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Sim. Pronto. Então, vamos começar, né? Estou começando hoje bem pontualmente, né? 9 horas, que é bom que assim que eu terminar a lista, quanto mais cedo eu terminar, mais cedo eu posso liberar vocês. Então, vê só. A ideia aqui é pegar, porque vocês já estudaram esse assunto, né? Teve um professor que já trabalhou isso, eu acredito que já trabalhou todas as questões do ENA envolvendo isso. Então, a ideia aqui é a gente pegar tudo que estiver disponível aí pela internet, né? Coisas bem complicadas envolvendo a função quadrática e trabalhar essas coisas aqui. Então, vamos lá. Se x e y são reais, tais que 3x mais 4y igual a 12, determine o valor mínimo de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Às vezes a gente está resolvendo um problema e não consegue perceber que esse problema ele não envolve apenas uma coisa, ele envolve mais do que uma coisa. Esse é um caso desse. Essa questão aqui, na verdade, ela está perguntando para a gente o seguinte, observe que isso aqui é uma reta. Então, ela está perguntando qual ponto dessa reta está mais próximo da origem. Essa reta aqui é a reta y igual a menos 3/4 de x mais 3. É uma reta decrescente, né? Que corta aqui o eixo y no ponto 0,3 e corta o eixo x no ponto 4,0. E por que eu sei que ele está querendo isso? Porque, se você pegar um ponto dessa reta e um ponto xy dessa reta, e fazer a distância dele até a origem, você vai encontrar o seguinte. Esse ponto eu vou chamar ele de x. Então, a distância do ponto x até a origem é a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, né, que dá x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que dá y ao quadrado. Aí, você pode elevar todo mundo ao quadrado e, em vez de ficar a distância de x a 0 ao quadrado, você chama isso aqui de z. Isso elevado ao quadrado de z. Então, fica z igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, geometricamente, esse problema ele se traduz dessa maneira aí. Você tem uma reta e você quer saber qual é o ponto desta reta que está mais próximo da origem. Tudo bem? Então, esse é o intuito da questão. Aí a gente resolve ele usando a função quadrática. Como é que a gente faz isso? Então, a gente pega essa distância, z, igual x ao quadrado mais y ao quadrado, e faz a substituição. No lugar do y, a gente coloca o valor que o y tem. Por quê? Porque o y é um ponto da reta. E qualquer ponto da reta, ele vai satisfazer essa igualdade. Então, o y nada mais é do que isso aqui, que eu posso também escrever assim, para ficar mais simples. Menos 3x mais 12 sobre 4. Aí, o que você quer aqui? Você quer minimizar a função x ao quadrado mais menos 3x mais 12
sobre 4 ao quadrado. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui está dando para caminhar direitinho? Deu para entender o que eu estou fazendo? Alguma pergunta? Então, beleza, vamos lá. Aí agora, ó, só é fazer o desenvolvimento aqui, né? Z é x ao quadrado. Esse 4 aqui elevado ao quadrado fica 16, né? Então, eu posso fazer o seguinte. O 16 aqui eu passo multiplicando para cá. Aí fica 16x ao quadrado mais a parte de cima ao quadrado. A parte de cima ao quadrado é 9x ao quadrado menos 2 vezes esse, né? Dá 72x mais 12 ao quadrado, que é 144. Tudo isso dividido por 16. Pronto. Aí, fazendo a soma aqui, né? Fica z igual 25x ao quadrado sobre 16 menos 72x sobre 16 mais 144 sobre 16. Dá para simplificar alguma coisa aqui, né? Então, aqui vai ficar 25x ao quadrado sobre 16. Aqui, 72 dividido por 4, divide, né? Então, maravilha. Dividindo por 4 em cima e embaixo, fica 18 sobre 4, né? Só que dá para dividir por 2, então fica 9 sobre 2. Então, aqui fica menos 9x sobre 2. E aqui também dá para dividir por 4, né? Ou dá para, deixa eu ver, 144 dividido por 8. Ah, dividido por 16. Então, aqui dá 9. Pronto. Essa é a nossa função quadrática que nós queremos minimizar. O que eu tenho que fazer agora para minimizar a função quadrática? Um de cada vez. Bom dia, professor. Bom dia. Eu poderia, no caso, achar nesse caso aí, a gente poderia calcular o vértice da parábola, né? Os pontos, ou então calcular mesmo só o vértice o x o y do vértice, no caso. Aí eu já acharia o que eu queria, não era isso? Exatamente. Exatamente. E outra coisa, ó, o colega já disse o que tem que fazer, mas eu quero acrescentar o seguinte, ó. Quando você observa essa parábola, veja que a questão ela está pedindo aqui, ó, para a gente determinar o valor mínimo. E o resultado que a gente encontrou para a função, ele é coerente com o que está sendo pedido, porque essa parábola aqui, ela tem o a maior do que zero, né? Então ela é côncava para cima. Aí eu já sei que ela vai ter um valor mínimo. Se o A fosse negativo, então ela seria côncava para baixo. Aí, no caso, a gente teria um valor máximo. E eu vou acrescentar outra coisa aqui. Talvez isso vocês ainda não tenham isso totalmente, não saibam totalmente, então vou acrescentar. O A é maior do que zero, o B é menor do que zero, né? E o C é maior do que zero. Aí significa o quê? Quando eu fizer o gráfico dela, o fato de o A ser maior do que zero, eu acabei de dizer, né? Ela é côncava para cima. O fato do B ser menor do que zero, vocês sabem o que significa? Alguém gostaria de dizer? Nesse caso aí, a parábola toca o eixo quando ele estiver descendo. Quando o B é menor do que zero, a parábola corta o eixo Y no seu ramo Isso. decrescente.
Então, o gráfico não pode ser desse jeito aqui, ó. O ramo, a gente divide ela aqui no vértice, né? Então, esse é o ramo decrescente e esse é o ramo crescente. Como o B é negativo, ela tem que cortar o eixo Y no ramo decrescente. Então, o gráfico ele vai ter esse aspecto aqui, ó. Porque o ramo é decrescente e também ela corta aqui em cima, né? Porque o C é maior do que zero. Porém, o jeito que eu fiz ela aqui, eu estou supondo que ela tem duas raízes, mas o gráfico poderia ser assim também, ó. Com ela tendo apenas uma raiz, ou o gráfico poderia ser assim, com ela não tendo nenhuma raiz. Aí, como é que eu decido isso? É calculando o delta, né? Se a gente encontrar um... Vou fazer o delta aqui para o gráfico ficar coerente. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso aqui é 81 sobre 4, menos esse 4 cancela com esse, fica 25 sobre 4 vezes 9. 25 vezes 9 dá 225 sobre 4. Então, o delta ele é menor do que zero. Aí o gráfico ele tem esse aspecto aqui. É claro que essa análise ela não é relevante para resolver o problema. Porém, como eu quis fazer o gráfico aqui para ficar bonitinho, então tá beleza. Eu posso até calcular aqui já o delta, né? Porque com o delta eu encontro o valor mínimo, né? Então, o delta ele vale 81 menos 225. 144 dividido por 4. Então, o delta é menos 36. Aí a gente sabe que o y do vértice, que é esse valor mínimo aqui, ele vai ser menos delta sobre 4a. Então, o delta é 36, negativo, né? Como tem um menos aqui, fica 36 positivo, sobre 4 vezes A. O A é 25 sobre 16, então fica 25 sobre 4. Ou seja, 36 vezes 4 dividido por 25. Aí, 36 vezes 4 é 144 sobre 25. Ou, se você preferir, 12 sobre 5 elevado ao quadrado. Eu acredito que isso responde à pergunta, né? Determine o valor mínimo de Z. O valor mínimo de Z é o y do vértice, que é igual a 12 sobre 5 ao quadrado. Se eu quisesse onde ocorre o valor mínimo, né? Se eu quisesse saber o valor do x do vértice, era simplesmente menos b sobre 2a. Aí o b é menos 9 sobre 2, então ficaria 9 sobre 2, dividido por 2a, que é 25 sobre 8. Então, isso aqui é 9 sobre 2, vezes 8 sobre 25, que dá 36, que esse 8 divide com 2, né? Fica 4, 36 sobre 25. Ou, se preferir, 6 sobre 5 ao quadrado. Mas a questão não precisava o cara fazer isso. Alguma pergunta, pessoal? Deu para entender aqui o que a gente fez? Algum comentário? Pessoal, nesse caso aí eu poderia, por exemplo, se eu quisesse saber ele em decimal, eu poderia multiplicar aí o y do vértice por 4, né? Em cima e embaixo. Da mesma forma o x do vértice, não era isso? Aí daria um número bem legal aí embaixo, né? Que daria 100. E aí era Ah, só... sim, sim, sim. No Ok, caso, tu era isso. querer escrever como fração decimal, né? Para me encontrar um número decimal, um número tipo assim aproximado, né? Aham.
Mas, geralmente, a gente tenta escrever a fração mais simples possível. Mas, se caso o cara quisesse um valor aproximado, a ideia era essa mesmo. Pegava essa fração, multiplicava por 4 em cima e embaixo, essa aqui também, e encontrava um número aproximado ali com vírgula. Tudo bem, pessoal? Tudo ok, professor. Aí deixa eu fazer outra observação interessante aqui. Ó, observe que o valor do x que a gente encontrou foi um número positivo. O valor do y também é um número positivo. Então, o ponto ele está mais ou menos por aqui mesmo, nessa parte positiva. E outra maneira de você encontrar esse valor, esse valor... Sim, peraí. Ó, observem, voltando aqui para o que a gente estava fazendo, observem que a gente encontrou o valor mínimo dessa função aqui, né? Que é a mesma coisa de ter encontrado o valor mínimo dessa expressão aqui, ó. E observem que essa expressão aqui é o quadrado dessa distância. Logo, se eu pegar o valor que eu encontrei, para o y, isso aqui, ó, e tirar a raiz quadrada desse valor, eu encontro essa distância aqui, ó, desse ponto até esse. Tá claro o que eu estou falando aqui, pessoal? Então, nesse caso aí, professor, seria as duas que eu encontrei seria o x e o y. Se você tirar a raiz desses dois valores, o x é esse x aqui e o y é esse y aqui. Certo, entendi. Então, quando eu Aí, tiro aí, eu já encontro aquele valor que eu teria se eu encontrasse o valor mínimo dele. No caso, se eu multiplicasse os dois por 4. não entendi agora o que você disse. No caso, eu vou e substituo aí nessa raiz, o x ao quadrado mais o y ao quadrado, que é o que eu encontrei, que o senhor colocou tudo ao quadrado. Aqui Não é dentro, isso? aqui, Sim, isso. Aí eu pronto. colocasse aí. Aí Se você quando eu fizesse toda essa conta, o resultado que sairia daí seria o mesmo resultado do, do x do y do vértice, se daquele você jeito que a gente fez. se você pegar o x e o y e colocar aqui e fazer a conta, o resultado que você encontra é essa distância aqui. É isso que eu estou dizendo. Ah, sim, entendi, professor, entendi. A distância do x entendi, até a Isso. origem, né? Aí Certo, entendi. veja, você pode resolver esse problema também usando a geometria, porque observe, ó, essa figura que a gente tem aqui é um triângulo, e você conhece a base dele, que é 4, e conhece a altura dele, que é 3. Então, no caso aí, então nesse caso seria um 3, 4, 5. Nesse caso aqui é um triângulo 3, 4, 5. Esse lado aqui vale 5. Mas o que eu estou querendo, o argumento geométrico que eu estou querendo mostrar é o seguinte, ó. Essa distância que a gente encontrou é a raiz quadrada disso aqui. Tá claro isso? Ok, professor, entendi. Então, nesse caso, eu Pronto. poderia fazer uma semelhança de triângulo e encontrar a altura relativa à hipotenusa. Isso, você poderia fazer uma semelhança de triângulo, ou você poderia chamar isso aqui de H, né, que é a altura, e notar que essa distância aqui é a menor possível quando esse ângulo é reto. Em um triângulo, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, desse lado, a distância de qualquer ponto daqui até esse vértice vai ser maior do que a altura. A altura é quando ocorre a distância mínima. Então, por semelhança de triângulo, você conseguiria achar essa altura, que seria essa resposta aqui, que é o valor, que é a raiz quadrada do valor mínimo. Aí bastaria achar essa altura, elevar ao quadrado, que você encontra
a distância mínima, o valor mínimo disso aqui. Ou, se o cara quiser, o cara observa que a área desse triângulo é 3 vezes 4 sobre 2, que dá 6. Mas também você pode calcular essa área como o valor da base aqui, que é 5, vezes a altura, dividido por 2. Ou seja, essa altura aqui, ela vai ser 12 sobre 5. E observe que o valor o y do vértice que a gente achou foi 12 sobre 5 ao quadrado. Só que lembre, a gente, para encontrar a menor distância, a gente tem que tirar a raiz quadrada. Então, quando você tira a raiz quadrada, você fica com o 12 sobre 5. Deu para entender o que eu falei? Deu. Eu uso a área 2 vezes aí para me encontrar o H, né? Que veja, eu respondi com uma linha. Deu. Aí o que eu quero... eu Diga. Eu faço a área dele com os dois catetos, e depois eu uso a hipotenusa e esse H aí para me poder encontrar o H. Isso. Aí, geralmente, esse tipo de problema aqui, você consegue resolver ele por essa via geométrica. Quando a reta está aqui em cima e você quer calcular a distância de um ponto da reta até o 0, 0. Tem essa forma de resolver. Porém, para um caso qualquer, um caso geral, o caminho é esse. Você faz todo esse procedimento e você chega na mesma resposta. Ficou claro isso aqui, pessoal? Não acabei confundindo a mente de vocês, não? Tudo ok? Professor, eu fiz assim, ó. O senhor pode só voltar a tela lá para eu lembrar que eu tô sem o... Pronto, eu fiz assim. Eu isolei o Y e depois elevei ao quadrado e joguei lá no lugar do Y ao quadrado. Uhum. Aí eu... Assim, eu achei melhor, né? Mas eu não sabia que tinha essa outra forma de fazer aí que o senhor fez. Tem esse caminho aqui. Vamos dizer assim, é um atalho, né? Mas o cara só pode usar o atalho depois que o cara sabe o caminho. Mas ficou ok aqui, né? Tudo bem? Ok, professor. Pronto. Então, vamos prosseguir. Vamos para a próxima. Um grupo de alunos, ao realizar um experimento no laboratório de física, fez diversas medidas de um certo comprimento. O instrutor os orientou no sentido de tomar a média aritmética dos valores encontrados como valor a ser adotado. Este procedimento pode ser justificado do modo abaixo. Sejam x1, x2 até xn os valores encontrados, quando eles fizeram as medidas, né? x1, x2, xn são os valores que eles encontraram da medida. É razoável que o valor adotado, x, seja escolhido de modo que o erro incorrido pelas diversas medições seja o menor possível. Em geral, este erro é medido através do chamado desvio quadrático total, definido por. Então, quando o cara faz uma série de medições, tem o chamado desvio quadrático total, que é essa expressão aqui. Então, você pega o valor que você adotou, né? O valor que você adotou para aquela medição, menos os valores que foram encontrados. Aí calcula essa expressão aqui e ele vai dar o erro que você comete, ele vai dar o desvio. Aí qual é o objetivo aqui? O objetivo é mostre que o desvio é minimizado quando o valor que você adota para as medições é igual à média dos valores que foram obtidos. Resumindo, você está fazendo a medição de algum objeto, aí você faz N medições, que são esses valores, x1, x2 até xn, você adota um valor como o valor daquela medição, vamos dizer, o valor oficial,
que é esse x aqui, e a gente quer mostrar que o erro vai ser o menor possível quando esse valor que você adota é justamente a média aritmética dos valores escolhidos. Aí veja, mais uma vez, eu estou querendo minimizar a função quadrática. Só que, diferente do problema anterior, a minha função quadrática aqui, ela está aparecendo em N parcelas. Então, um caminho que você tem é você observar que é você fazer o desenvolvimento desses binômios aqui. Então, o primeiro é x ao quadrado menos 2x, x1 mais x1 ao quadrado. Aí depois é x ao quadrado menos 2x, x1 não, 2x, x2 mais x2 ao quadrado, e continuar fazendo isso até o x menos xn, que é x ao quadrado menos 2x, xn mais xn ao quadrado. Então, essa é a função que a gente está querendo minimizar. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Qual é o próximo passo natural a ser feito? Um de cada vez. Nesse caso aí eu tô vendo só colocar em evidência aí o x ao quadrado vai ser somado n vezes, né? Isso. Primeira opção, a primeira coisa que a gente observa é que o x ao quadrado está aparecendo n vezes. Então, fica n x ao quadrado. E agora? Agora esse menos 2x também está aparecendo n vezes. É isso mesmo? Exatamente. Só que ele está aparecendo com x1, com x2 até o Ixi, xn, aí né? eu não posso colocar em. Mas Não sei. pode. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer menos 2x e esse x ele está aparecendo com x1, com x2, Certo. Ok, até isso. o xn. Beleza? Show. Aí agora você vai e o que sobra é o x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, até o xn ao quadrado. Nesse caso aí seria a soma de n termos, era, professor? Aqui é a soma de n termos. Agora observem, ó, a gente tem que se ligar no seguinte: o n é constante, que é a quantidade de vezes que o experimento foi feito. x1, x2, xn também são valores constantes, que é o valor da medição que foi observada. E x1, x2, xn ao quadrado também é constante. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma função do segundo grau em que o a é o n, o b é menos 2 x1 mais x2 até o xn, e o c é x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, até o xn. Aí notem que o que a gente está querendo aqui é encontrar o x do vértice ou o y do vértice. Nesse caso aí é o x do vértice. Nesse caso, a gente quer encontrar o x do vértice, que ele está dizendo, ó, mostre que dx é minimizado quando x é igual à média. Então, eu só preciso agora calcular o x do vértice. Ah, O então x aí já do acabou, né, vértice, professor? aí acabou o problema. É menos b sobre 2a. É uma questão que, à primeira vista, parece complicada, mas depois que você organiza as ideias direitinho, aí ela fica fácil. Aí, ó, menos b. Tem um menos aqui, tem um 2, então fica 2, né? x1 mais x2 até xn.
E 2 vezes A é simplesmente 2 vezes N. Aí agora, quando você corta o N, fica o que a gente quer. X1 mais X2, até Xn, tudo isso dividido por N. Está resolvida a questão. Algum comentário aqui? Eu acho que o problema maior aí é a gente entender o que ele está pedindo. Depois eu acho que é só cálculo mesmo. É. A parte difícil é essa. A parte difícil é você saber o que é para fazer. Depois que você sabe o que é para fazer, fica relativamente fácil. Posso passar para a próxima? Por mim, pode. Pronto. Então, vamos seguir. Questão 3. Resolva o sistema de equações. Pronto, essa questão, ela parece muito difícil, é daquelas típicas questões que você olha, você diz, ixi, que coisa tão difícil. Mas se você souber fazer o que tem que ser feito, ela fica bem simples. Alguém tem uma ideia de como é que o cara começa a resolver esse tipo de questão? Professor, eu comecei logo cortando esses dois caras aí. O positivo e o negativo. Comecei a Ah, somar, né? Somei o de cima e o de baixo. sim, sim. É uma forma, é um caminho. E aí vai ficar, como eles dois são iguais, né? Somei, deu 2 vezes raiz de x ao quadrado mais 3x igual a 4. Aí vai ficar Pronto. raiz quadrada de x mais 3x igual a 2, né? Que ele vai dividindo, Uhum. divide dos dois lados. E aí o resto é só mesmo elevar ao quadrado os dois. E aí ver o que é que aparece, vai aparecendo as coisas aí. Depois eu fui lá e testei. Pronto. É um bom caminho. Eu só vou fazer uma mudança aqui para ficar diminuir a quantidade de letras. Eu vou chamar tudo isso aqui de U e tudo isso aqui de V, mas a conta vai ser a mesma, porque como é igual os dois em cima e embaixo, né? Então e também é um sistema, aí eu fico com um sistema um pouco mais simples. Aí o caminho é o mesmo. Soma todo mundo aqui, 2U é igual a 4, então U é igual a 2. Aí coloca ele em qualquer um aqui, né? Se U é igual a 2, 2 mais V é igual a 1, então significa que V é igual a menos 1. Aí pronto. Agora o cara resolve para x, né? O U é raiz de x ao quadrado mais 3x. Alguém quer falar aí? Pode falar. Esse v igual a menos 1 aí já está fora, né, professor? Porque como ele é uma raiz quadrada, Não. não. O V é x ao quadrado menos 2 elevado ao Ah, sim, cubo. sim, sim. Eu pensava que era o U. Ok, professor. Não, é o V. Aí agora o cara eleva ao quadrado e organizando fica x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Aí por soma, deixa eu ver se faz por soma e produto. Soma e produto tinha que ser dois números que multiplicado dá menos 4, né? E somado dá 3. Então isso aqui é 4 e menos 1, né? O x igual a 4 ou x igual a menos 1. E para o V, você tem x ao quadrado menos 2 ao cubo igual a menos 1. Então, se você tirar a raiz cúbica, né, dos dois lados, fica x ao quadrado menos 2 igual a menos 1 de novo, né? Então, x ao quadrado é igual a 1. Professor, não é Logo, mais 3x, não. como é? Ali não é mais 3x, não. X ao quadrado mais 3x. Aonde? É após o Eita, radical. é mesmo, é mesmo. Aqui, né, mais, né? É mais. Eita, e agora? Só troca o sinal, né? Só troca o sinal, correto. Ah, ainda bem.
é menos 4 e 1, né? E a segunda aqui é x igual a mais ou menos 1. Então, a solução do sistema vai ser mais ou menos 1 e menos 4. Confere? Pode ser menos um, professor? Pronto, aí é isso que eu tô, é a minha dúvida. É. Aí como é que o cara vê se pode ser menos 1 mesmo? O cara bota ali no... O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Isso. Se você colocar o menos 1 aqui, você tem problema, né? Porque aqui vai ficar 1 menos 3, então dá menos 2. Então não pode ser menos 1. Só que o menos 4 não tem problema, né? O menos 4 dá 16, 16 menos 12, tá ok. Então, veja, eu coloquei isso aqui para a gente se ligar no seguinte. Esse sistema não é um sistema linear. Eu resolvi o sistema linear aqui, tá beleza, mas o sistema original, ele não é um sistema linear. Então, sempre que você pega um sistema que não é linear e você faz umas manipulações nele, você tem que observar se você não introduziu raízes estranhas, que são raízes que aparecem, mas não são soluções do nosso problema. Então, o cara sempre tem que fazer a verificação. Com menos 1 a gente viu já que não dá certo. Com menos 4, aqui dá 4, né? Então, dá raiz de 4, que é 2. Menos, vamos conferir aqui. Aqui dá 16 menos 2. 16 menos 2 é 14. 14 ao cubo. Não vai dar 3, né? Estão me acompanhando? Tudo bem? Aí, veja. Menos 4 é uma raiz estranha. Menos 1 também é uma raiz estranha. Então, resta o 1, né? Quando você coloca o 1 aqui, dá 4. Aí, tira a raiz de 4, dá 2. Menos 1 menos 2 elevado ao cubo dá menos 1, né? Ao cubo. Então, aqui fica 2 menos com menos dá mais. 2 mais 1, que dá 3. Ok. Para a próxima, fica 2 mais menos 1 ao cubo, que vai ser 2 menos 1, que dá 1. Ok também. Então, o cara tem que prestar atenção nos detalhes. E essas provas do Profimat, tanto no ENA quanto no ENC, sempre tem essas coisinhas. Aí o pessoal às vezes diz que é pegadinha, mas não é. É a teoria do assunto, né? O cara tem que usar a teoria de fato. O cara não pode só aprender uma técnica sem entender o que está por trás daquela técnica. Ficou claro aqui, pessoal? Tudo ok? Posso Professor, prosseguir? nesse caso aqui dessa raiz aí, eu poderia fazer uma inequação nela e pegar e já fazer uma condição para esses caras existirem? Tipo, fazer uma parábola e a raiz ia dar e 0 e menos 3, né? E aí eu fazia a parábola, desenhava e faria o intervalo onde eles poderiam existir. O resto eu não queria. Poderia ser assim também? Sim, você poderia fazer essa observação inicial, né? Que a parte aqui de dentro tem que ser maior do que zero ou igual a zero. Já seria uma forma de você eliminar essa necessidade de verificar as raízes estranhas. Mas um caminho mais rápido, acredito que é simplesmente o cara verificar
que às vezes essa análise aqui da inequação pode ser tão trabalhosa quanto você substituir, né? Aí o cara é melhor logo substituir, ver o que dá certo ou o que não dá. Mas o caminho pode ser esse aí também, sem problema. Pronto, vamos para a próxima. Essa aqui, eu vou fazer só a letra B, porque a letra A é muito fácil. Eu acredito que vocês vão conseguir desenrolar. E a letra C, você pode fazer ela inspirada na letra B. Então, aqui a questão é, sejam α1 e α2 as raízes do polinômio ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. Calcule as seguintes expressões em função de A, B e C. Então, você sabe que o α1 e o α2 são as raízes, aquela lá da fórmula. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Aí, o que eu quero? Eu quero encontrar uma expressão para a raiz de α1 mais a raiz de α2 que dependa apenas do A, do B e do C. Qual é o caminho mais ingênuo e o que é mais problemático? É o cara pegar aqui e botar quem é o α1 e pegar aqui e colocar quem é o α2. Lembrando, né? O α1 e o α2 são isso aqui. Então, é o caminho menos elegante. É você fazer isso. Qual é a outra opção? É você observar isso aqui, ó. Que se você note o seguinte, que a raiz de α1 mais a raiz de α2 elevado ao quadrado vai ser α1 mais 2 vezes raiz de α1 vezes α2 mais α2. Aí, observe, você pode organizar isso da seguinte forma: α1 mais α2 mais 2 vezes a raiz de α1 vezes α2. Por que que isso aqui é interessante? Porque agora eu consegui organizar aqui, ó, a soma das raízes e o produto das raízes. Aí vocês sabem já. Quem é a soma das raízes na equação do segundo grau? Menos B sobre A. É menos B sobre A. E quem é o produto das raízes? C sobre A. É C sobre A. Então, isso aqui fica menos B sobre A, mais 2 vezes a raiz de C sobre A. Se você pegar essa parcela aqui e multiplicar em cima e embaixo pela raiz de A, aí você vai obter o seguinte, ó. Você vai ficar aqui com menos B sobre A, mais 2 vezes a raiz de C vezes A, né? Eu vou botar assim, AC. Tudo isso dividido pela raiz de A vezes a raiz de A, que é o próprio A. Ou seja, menos B mais 2 vezes a raiz de AC sobre A. Aí, veja, essa expressão é uma expressão mais compacta, né? É uma expressão mais elegante do que simplesmente você pegar aqui no lugar do α1 e do α2 e colocar aquelas fórmulas das raízes. Porém, observe que o que a gente fez aqui não foi o que está sendo pedido. A gente calculou o quadrado do que está sendo pedido. Porém, como esse número aqui ele é um número positivo, basta a gente tirar a raiz quadrada dele, que vai ser igual à raiz quadrada desse outro lado aqui. Então, resumindo a história, a raiz de α1 mais a raiz de α2 vai ser a raiz quadrada
dessa expressão. Aí eu vou escrever ela assim: 2 raiz de AC menos B sobre A. Então, veja, eu tenho a soma das raízes quadradas das raízes da equação, dada em uma expressão que depende apenas do A, do B e do C. Aí, a letra C, você faz de forma análoga. Eu vou deixar para vocês depois pensarem aí qual é a escolha que o cara faz para encontrar a solução. Só que o caminho é bem parecido. Alguma pergunta aqui, pessoal? Tudo tranquilo, né? Vamos para a próxima. Professor, Assim, oi. só um comentário aqui. É... Não, dá. Espera aí, deixa eu ver. Não, dá certo. Dá certo. Não, desculpa, professor, desculpa. Pode concluir aí. Pode Tudo continuar. ok? Tudo ok. Pronto. Beleza. Questão 5. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que é uma sentença matemática verdadeira. Então, um é verdadeiro, o resto é falso. Se x e y pertencem aos reais e x é diferente de zero e y é diferente de zero, então x ao quadrado menos y ao quadrado é diferente de zero. Essa questão aí, ela vai envolver tanto aquelas coisas de lógica que a gente viu, né, como algumas coisas de função do segundo grau, dentre outros assuntos. Mas e aí? A primeira é verdadeira ou é falsa? Alguém se habilita? Botar ali, falsa. Para mostrar que é falsa, basta pegar um contra-exemplo, né? Basta você pegar dois números que são diferentes de zero e essa subtração aqui dá zero. Então, basta tomar x igual a y igual a 1, né? Está resolvida a questão. E a segunda, a letra B, é verdadeira ou é falsa? Professor, eu fiquei na dúvida só por causa desse. Ai, não, a soma tem. Vai ser falsa, porque tem que ser. O sinal tem que ser contrário, tem que ser igual, não? Ó, ela é falsa. A explicação por que ela é falsa está lá na questão da desigualdade das médias aritmética e geométrica. Essa desigualdade ela vai dizer o seguinte, que a média aritmética entre dois números positivos ela é maior do que ou igual à média geométrica desses dois números positivos. Então, o x e o y tem que ser maior do que zero. Ou pode ser igual a zero também, que funciona, né? Então, veja, aqui, ele, primeiro, está errado essa parte. Ah, não, aqui está certo. X e Y pode ser qualquer número real aqui, porque ele está pegando um módulo, né? Então, esse número é positivo, esse é positivo, também é positivo. Só que o erro aqui está na ordem da desigualdade. Na verdade, é a aritmética que é maior do que a geométrica. Então, aqui também é falso. A terceira, se x ao quadrado é maior do que y ao quadrado, então x é maior do que o y, e aí? Verdadeira ou falsa?
Falsa também. Falsa. Para responder essa, o cara usa um contra-exemplo. Pega x igual a menos 2 e y igual a 1. Então, você tem menos 2 ao quadrado, que é 4, né? É maior do que 1, mas um número negativo jamais será maior do que um número positivo. Então, falsa também. E a letra D? Essa letra D pode mostrar um contra-exemplo. Não sei se é que a colega falou aí é da letra D. E aí, pessoal? Essa letra D. Pessoal, por exemplo, a gente poderia pegar o mais 2y e levar para o outro lado, ficaria x diferente de menos 2y, e aí levava os dois ao quadrado e botava lá para ver, não? Pronto. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso? Se o x é diferente de menos 2y, o que que acontece? Menos 2y ao quadrado mais y ao quadrado vai ser 5y ao quadrado. Eu posso concluir que isso aqui é diferente de zero? Ó, aqui o cara faz o quê? Se isso aqui é verdade, ou independente se isso seja verdade ou mentira, para que isso aqui ocorra, o y tem que ser diferente de zero, né? E que parece-me que isso é verdade, né? Tá claro para vocês que parece que isso aí é verdade? Sim, até porque o x é diferente de zero. Ai, não. Tem não, eu tô dizendo que o x é diferente de zero, não. O x é diferente. Ó, vamos olhar, voltando aqui, ó. Para isso aqui ser zero, por exemplo, para isso aqui ser zero, você tinha que ter o x e o y igual a zero. E aqui, ó, para isso aqui ser zero, poderia ter outras combinações que dá zero, né? Não é obrigatório que o x e o y seja zero. Mas agora, isso que eu falei nem me ajudou, nem sei para onde eu saio com isso. Então, vê, eu vou ter. Isso aqui eu estou numa dúvida. Ah, o que, que eu vou fazer? Vamos olhar isso aqui e ver se isso aqui faz sentido. X e y diferente de zero, né? Se o x é maior do que y, então 1 sobre x é menor do que 1 sobre y. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar dois números negativos. Menos 2 é maior do que menos 3. Então, 1 sobre menos 2 é menor do que 1 sobre menos 3. Quem é que está mais perto do zero aqui? Esse cara ou esse? E aí? Quem é mais... Isso aqui é verdade ou isso aqui é falso? Ele tá parecendo com falso, professor. Ó, só é olhar para a reta. Menos 1, menos meio, menos 1/3, né? Quem está mais perto do zero é o maior, né? Então, isso aqui é verdadeiro.
Mas eu posso tentar o seguinte, eu posso pegar 2 maior do que menos 3. 1 sobre 2 é menor do que menos 1 sobre 3? Jamais, né? Um número positivo sempre é maior do que um número negativo. Então, por contra-exemplo, isso aqui é falso. Aí agora, beleza, a resposta é essa letra D. Só que eu não tô convencido que eu dei uma resposta convincente para vocês. Ficou meio que por exclusão, né? Fui excluindo as coisas e beleza. Mas e aí? Vamos tentar justificar que isso é verdade. Será que esse caminho aqui que a gente fez, ele é suficiente para isso? Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Entendi. Professor, e se a gente elevar ao quadrado, será que dá certo, hein? Não, acho que aqui a gente tem que tirar a raiz, né? Ó. O y ao quadrado diferente de zero significa que o y é diferente de zero, né? E, ó, eu já estou vendo a resposta. Eu, eu me enrolei, mas já está desenrolado agora. Veja só, eu não preciso nem fazer isso aqui, ó. Veja que o argumento vai seguir naturalmente, ó. A gente fez o seguinte, né? A gente pegou que o x ele é diferente de menos 2y. Isso aqui a gente pode assumir como verdadeiro porque está sendo dado aqui. Aí a gente está vendo as consequências desse fato. Se o x é diferente de menos 2y, quando eu pegar e colocar no lugar do x o menos 2y, né, você vai ter menos 2y ao quadrado mais y ao quadrado, que dá 5y ao quadrado. Aí veja, a única maneira disso aqui ser zero, então posso colocar aqui, ó, isso é igual a zero se isso for zero. Tudo bem? Ok, professor. Porém, se o y for zero, isso significa que o x também tem que ser zero. Ou seja, o x ele vai ser igual a menos 2y. Nesse caso aqui, ó, x0 e y0, é válida a relação. Mas isso aqui é exatamente o que não pode acontecer. Logo, o y não pode ser zero. Se o y não pode ser zero, obrigatoriamente, 5y ao quadrado também não vai ser zero, e essa soma aqui, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, também não vai ser zero. Deu para entender o que eu disse, pessoal? Professor, Oi. o senhor fez aí deu uma luz aqui, olha se meu argumento tá coerente. Se o y for zero, a gente pegar aquela primeira equaçãozinha lá, então o x vai ser diferente de zero, não é isso? Aqui na primeira, Na primeira. Aí o x vai ser diferente de zero, não é isso? certo. Tá. Se o x é diferente de zero, quando a gente coloca bem aqui, logo onde o senhor botou x diferente de menos 2y. Se o x é diferente de zero, O x ao então, quadrado também vai ser diferente de zero. isso, Não é isso? isso. Pronto. É a E esse, mesma coisa. é, Então, tipo, a ideia é essa. Se você pega um e diz que ele é zero, o outro não pode ser zero.
E o que eu mostrei aqui foi que se os dois forem zero, não dá para a sua hipótese inicial, ela não é satisfeita. Isso. Aí como o senhor colocou aí no final x igual a menos 2y, Isso ora, se o x, aqui é um é, absurdo. se o x for zero, não tem como o y ser zero, né? Exatamente. Se o x for Então, diferente de zero, aliás. Se o x já é diferente de zero, né, como ele deu na primeira, então esse cara aqui não tem como dar zero. isso. Ou um é zero e o outro é diferente de zero, né? Ou ao contrário. Ou x é zero e o y é diferente, ou x é diferente e o y é zero. Agora, se eu suponho aqui que os dois são iguais a zero, eu caio num absurdo, porque a hipótese inicial é que um é diferente de os dois, a soma dos dois, né, tem que dar diferente de zero. Deu para entender, pessoal? Ô, professor, Ou o senhor usou aquela técnica que, negando a tese, pode partir disso aí também? é basicamente isso. Ok. Eu A gente neguei a supõe que x ao tese. quadrado mais y ao quadrado é igual a zero, não é isso? Foi A negação dessa tese é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, não é isso? isso. Aí parte disso aí, não é isso? Eu neguei a tese, ó. Certo. Ou seja, eu fiz que ele é igual. Aí Uhum. cheguei numa contradição com a minha hipótese inicial, que Tranquilo. aí eu cheguei num absurdo. Então, não pode acontecer isso, deles Tranquilo. serem iguais, eles têm que ser diferentes. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos seguir para a próxima. Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui foi a letra E, né? Isso aqui é a letra D. E isso aqui é a letra B. E depois o cara pega, tá um negócio todo desorganizado, né? Esse professor de matemática é meio desorganizado. Vamos lá. Observe a parábola de vértice V. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Observe a parábola de vértice V, gráfico da função quadrática definida por y igual a x quadrado mais bx mais c, que corta o eixo das abscissas nos pontos A e B. Calcule o valor numérico de delta, sabendo que o triângulo ABV é equilátero. Então, veja, eu não tenho informação, né, sobre o valor de A, de B e de V, mas eu quero calcular o delta. A única coisa que eu sei é que esse triângulo aqui, ele é equilátero. Mas eu sei também, né, que esse A aqui é uma raiz, então o ponto A, ele vai ser menos B menos raiz de delta, né, porque ele está mais próximo aqui do eixo, está mais próximo da origem. O x vale isso, o y é zero. O ponto B é a outra raiz, então o x vai valer isso aqui, e o y vai ser zero também. E o V é o vértice, né? Então o x é menos b sobre 2a, e o y é menos delta sobre 4a. Essas são as informações que eu consigo extrair da questão. O que mais eu sei e como é que eu posso utilizar isso? Um de cada vez.
Eu sei que na mente de vocês estão dizendo isso, só não estão com a coragem de falar. Eu sei que vocês estão dizendo que o triângulo é equilátero, ou seja, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que também é igual a essa distância aqui. Logo, isso está me chamando ao cálculo de distâncias, né? Então, eu vou calcular. Tanto faz, eu posso calcular essa distância e essa e essa e essa. O cara escolhe aí, fica a critério do cliente. Então, eu vou calcular a distância de A a B, e eu sei que essa distância é igual à distância de A até V. E isso aqui já vai ser suficiente para eu resolver o problema. A distância de A até B, como são dois números positivos, basta eu pegar o maior e subtrair do menor. Então, vai ser menos B mais raiz de delta sobre 2A menos B menos raiz de delta sobre 2A. Já a distância de A até V, aí eu uso a distância entre dois pontos. É a raiz quadrada do x do A menos o x do V. Então, o quadrado de menos B menos raiz de delta menos B sobre 2A, ou seja, mais B sobre 2A, né? E aqui, como todo mundo está dividido por 2A, então fica aqui um 2A ao quadrado. Mais o y do A menos o y do V ao quadrado. Ou seja, isso aqui é simplesmente delta ao quadrado sobre 16A ao quadrado. E tira a raiz. Deu para entender isso aqui, pessoal? Alguma pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou seguir. Então, veja. Fazendo as contas aqui, ó, vai ficar menos B mais B, cancela, né? Aí fica raiz de delta mais raiz de delta. Então, é 2 vezes raiz de delta sobre 2A, que é simplesmente raiz de delta sobre A. E do outro lado, você vai ter a raiz quadrada. Aqui, menos B com menos B morre. Fica menos raiz de delta sobre 2A ao quadrado, ou seja, isso aqui dá delta sobre 4A ao quadrado, mais delta ao quadrado sobre 16A ao quadrado. Eu posso multiplicar por 4 em cima e embaixo, né? Para ficar com o mesmo denominador. E aqui eu vou ter raiz de delta ao quadrado mais 4 delta sobre 16A ao quadrado. Aí agora eu elevo os dois lados ao quadrado, né? Aí fica desse lado delta sobre A ao quadrado, e do outro lado fica delta ao quadrado mais 4 delta sobre 16A ao quadrado. Aí eu cancelo A ao quadrado dos dois lados, dá para cancelar um delta dos dois lados também. Então, desse lado aqui fica 1, desse lado aqui fica delta mais 4 sobre 16. Aí pronto, acabou a questão, né? O 16 vem para cá, o 4 vem negativo, então o delta vai ser igual a 12. E veja que interessante, bateu o resultado que eu achei para o delta, bateu exatamente com o gráfico, porque o gráfico ele está cortando o eixo x em 2 pontos, então tem duas raízes, né? E é isso que se espera quando você tem um delta positivo. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso aqui?
Duas raízes distintas. Isso. A colega perguntou aqui, pode explicar novamente, por favor? Ficou a dúvida ainda ou já está resolvida a dúvida? Se não, pode falar, não tem problema não. Mas deu para entender? Se não, abra o microfone e fale especificamente. Ah, está sem microfone, aí dificultou. Mas deu, né? Beleza, então. Professor, Oi, eu fiz de uma forma aqui, mas eu não consegui sair do canto quando eu cheguei numa certa situação. diga. E aí o senhor fez agora, e aí deu para eu entender. Mas será que eu poderia falar aqui como foi que eu fiz e onde foi que eu me enganchei? Fale. É, eu chamei esse A de um K, certo? Esse ponto A de um K. O ponto A. Chamei de K. Uhum. Então esse ponto aí é K0, Certo, certo? Aí eu chamei o B de K mais um R, que é a distância que ele vai sair do A até o B. certo. E esse ponto aí vai ser K mais R e zero. Uhum. E o X do vértice, que no caso aí esse V, que no caso vai ser o X, vai ser isso. E o X do vértice vai ser K mais R sobre 2, concorda? É a média dos dois, né? Isso. Então tem que ser 2K mais R sobre 2, né? Ah, é, então talvez seja isso que eu tava. Aí, vamos ver se vai dar certo, pessoal. Aí não, aí no caso o Y do vértice Ah, vai é do dar, Y do vértice. o Y do vértice ele vai dar, dá para quebrar ele no meio, aí dá para pegar só a altura dele, né? A altura desse triângulo reto, desse equilátero que tá de cabeça para baixo. Isso. Aí a altura dele vai dar o ponto vezes raiz de 3, né? É o tamanho, né? É, Deixa eu- É a L média raiz vezes de raiz. 3 sobre 2, né? A altura. A altura. É, no caso eu pego só a metade, né? Que é quem vai olhar pro 30. Espera aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Ó. No triângulo equilátero, você tem a altura, aqui é aqui é L sobre 2. Aí a altura ao quadrado, L ao quadrado sobre 4 é igual a L ao quadrado. A altura ao quadrado vai ser 3L ao quadrado sobre 4. A altura é raiz de 3L sobre 2. É isso aqui mesmo. Aí não é a metade, a altura aqui é esse valor. Aí, como o tamanho aqui que você colocou foi R, Então então vai ser esse R sobre 2, é R, R sobre 2, raiz de 3. R raiz de 3 sobre 2. Pronto. Eu acho que agora vai dar certo. Acho que eu estava errando nessa parte aí. É, Aí eu peguei e joguei os pontos, né? Joguei os pontos lá. Como eu tenho 2y igual a zero, aí eu igualei. Aqui o A e o B, o ponto A e B, né? Aí eu joguei dentro da equação do segundo grau. Vai vixe, ficar. aí tu fez um caminho muito mais. Foi. Mas eu Pronto, vou, eu vou, ó, eu vou eu vou desenvolver o deixar resto aqui depois. Pronto, aí eu os desenvolvo pontos, depois. os pontos são esses. Certo. Aí o desenvolvimento você pode fazer usando esses pontos e Show, ver se professor. consegue chegar. Show de bola. Beleza. Eu vou apagar esses pontos aqui, porque às vezes um colega que não participou, aí vê isso aqui e fica sem saber de nada. Igualdade. Dado o conjunto A, então tá aí o conjunto A, expresse-o como união aqui são positivas.
Ou, o pior, não pode as duas ser zero, né? Então, eu vou tirar esse... Se as duas fossem zero, a desigualdade aqui não ia acontecer. Então, eu posso ter uma certa tranquilidade em dizer que essas duas coisas são maiores do que zero. E quando você pega dois números maiores do que zero em uma desigualdade, se você elevar os dois ao quadrado, a desigualdade vai se manter. Então, isso aqui, elevando ao quadrado, é a mesma coisa que 3x ao quadrado mais 2x menor do que x à quarta. Ou seja, você pode dizer que o x à quarta menos 3x ao quadrado menos 2x é maior do que zero. Aí, observe que você pode colocar o x em evidência aqui, vai ficar x vezes x ao cubo menos 3x menos 2 maior do que zero. Aí, agora, qual é a ideia? A ideia é tentar fatorar essa expressão que está aparecendo aqui. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que se você colocar aqui o x igual a menos 1, você obtém que isso aqui é igual a zero. Que aqui fica menos 1, aqui fica 3 e aqui menos 2. Então, quando você faz a soma, dá zero. Aí isso significa o quê? Isso significa que você pode pegar o polinômio x ao cubo menos 3x menos 2 e dividir ele por x mais 1. Eu não sei se vocês estão ligados nesse teorema. Esse teorema se chama Teorema de D'Alembert. Ele diz o seguinte: se alfa é raiz de p de x igual a zero, ou seja, você tem um polinômio e você conhece uma raiz dele, então x menos alfa divide p de x. Então, se você tem uma raiz de um polinômio, você sabe que x menos aquela raiz vai dividir o polinômio. Então, eu tenho a certeza aqui, eu tenho a tranquilidade de saber que x menos menos 1, que é x mais 1, vai dividir esse polinômio aqui. Aí, a divisão de polinômio simples, basta você pensar x elevado a quem, eu coloco aqui, que quando multiplicar por esse, cancela esse. Então, a ideia é, você coloca o x ao quadrado, e para fazer essa divisão, você faz assim, ó, x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Aí aqui você coloca ele com sinal trocado, menos x ao cubo. X vezes 1, x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Aqui você coloca ele com sinal trocado. Aí soma, esses dois cancelam, sobra menos x ao quadrado, menos 3x, menos 2. Aí faz a mesma coisa. Para cancelar esse x ao quadrado, eu vou colocar aqui um menos x. Menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Vem para cá com sinal trocado, x ao quadrado. Menos x vezes 1 dá menos x. Troca o sinal, fica x. Aí soma todo mundo, aqui se cancela. Aqui vai dar menos 2x, menos 2. Aí agora basta você colocar aqui o menos 2. Porque menos 2 vezes x é menos 2x, vem para cá com sinal trocado, e menos 2 vezes 1, vindo para cá com sinal trocado, dá 2. Quando você soma aqui, dá 0. Então, você tem que x ao cubo menos 3x menos 2 é simplesmente x ao quadrado menos x menos 2 vezes x mais 1. Aí, essa desigualdade aqui vai ficar x vezes x mais 1 vezes x ao quadrado menos x menos 2. E eu quero que tudo isso aqui seja maior do que zero.
Se ninguém comenta nada, eu estou aceitando que todo mundo entendeu, beleza? Aí agora eu tenho que analisar esses três fatores aqui, né? Aí é aquela análise básica. Você tem aqui o x, você tem o x mais 1, e você tem o x ao quadrado menos x menos 2. Professor, Oi, bom dia. bom Por dia. que que o senhor dividiu a expressão por x mais um? Por conta desse teorema que eu acabei de enunciar. Ah, sim. Eu observo que o menos 1 é raiz desse polinômio aqui, então eu posso dividir ele por x menos essa raiz. Aí menos com menos dá mais. Ok? Obrigada. E agora eu acabo de perceber outra coisa. Oi, diga. Professor, e menos um também dá a raiz do outro, né? É, eu acabei de perceber isso. Ó, aqui você também tem as raízes 2 e menos 1. Então, eu posso, em vez de analisar ali o sinal de uma função de segundo grau, eu posso analisar o sinal de uma função do primeiro grau. É bem mais fácil, né? Esse polinômio aqui, ó, deixa eu botar aqui de lado. X ao quadrado menos x menos 2 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 2. Então, aqui vai ficar assim, ó. X mais 1 vezes x mais 1, que é x mais 1 ao quadrado, que multiplica x menos 2. Tudo isso tem que ser maior do que zero. Aí pronto, aí aqui, ó, essa análise vai ser um pouco mais simples, né? Eita, não era nem para eu ter apagado isso aqui. X mais 1 ao quadrado e x menos 2. Aí, ó, o x maior do que zero é positivo, menor do que zero é negativo. Esse x mais 1 ao quadrado, ele sempre é positivo. Então, não me interessa, não tem muita coisa a acrescentar aqui, né? E esse x menos 2, quando o x é maior do que 2, ele é positivo. Quando o x é menor do que 2, ele é negativo. Aí, no final das contas aqui, somando todo mundo, vai dar minha expressão original, né? Que é x à quarta menos 3x ao quadrado menos 2x. Então, aqui, ó, do 2 para frente, ele é positivo. Entre 0 e 2, ele é negativo. E do 0 para trás, ele também é positivo. Estou fazendo aqui aquela análise, né? Mais com mais dá mais. Mais com mais e com menos dá menos. Menos com mais dá menos com menos dá mais. Então, colocando como intervalos, x à quarta menos 3x ao quadrado menos 2x é maior do que zero se x for menor do que zero ou x for maior do que 2. Se preferir, o cara pode escrever isso aqui como menos infinito e zero, união 2 mais infinito. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Então, vamos lá.
Outra questão relativamente simples. Um pai tinha 30 anos quando seu filho nasceu. Se multiplicarmos as idades que possuem hoje, obtém-se um produto que é igual a 3 vezes o quadrado da idade do filho. Quais são as suas idades? Então, veja, um pai tinha 30 anos quando o filho nasceu. Aí a gente está pensando na multiplicação das idades hoje. Qual é a idade do filho hoje? A idade do filho é X. A idade do pai, obviamente, é X mais 30. Então, o que ele está mandando a gente fazer aqui é multiplicar essas idades, né? Então, X vezes X mais 30, multiplicação da idade do filho e do pai, vai ser igual a 3 vezes o quadrado da idade do filho, 3x ao quadrado. Pronto, caímos na equação do segundo grau, né? Aí aqui dá x ao quadrado, ele vem para cá, então fica 2x ao quadrado igual a 30x. Logo, x ao quadrado menos 15x é igual a zero. Aí essa foi bem imediata, né? A gente vai ter que uma das soluções aqui é x igual a zero, e a outra solução é x igual a 15. Aí ele quer saber o quê? Quais são as suas idades. Então, a idade do filho é 15 anos e a idade do pai é 45. E você pode até verificar que, de fato, isso aí está correto. Se você multiplicar 45 por 15, você vai ter o mesmo resultado que você multiplicar 3 vezes 15 ao quadrado. Aí fica aí a verificação para vocês. Eu acho que foi bem fácil essa questão, né? Bem tranquila, bem elementar mesmo, né? É mais para ver se o cara tá sabendo pegar a linguagem escrita e colocar ela na linguagem algébrica e desenvolver tudo que tem que ser desenvolvido. Tem mais duas questões. Pronto. Essa aqui é bem bonita. É uma das questões que eu estava querendo fazer mesmo nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Determine as equações das duas retas tangentes à parábola de equação y igual a x² menos 2x mais 4, que passam pelo ponto 2 e menos 5. Então, veja, você tem uma parábola e você tem um ponto, esse x2 é solução disso aqui, deixa eu ver, não, né? Então, vou botar por aqui mais ou menos. Você tem um ponto aqui, 2 e menos 5. E você quer a equação das retas tangentes a essa parábola. Então, e que passam por esse ponto. Então, você quer a equação da reta. Suponha que tocou em um ponto só aí. E você quer a equação dessa outra reta aqui também. Deu para entender mais ou menos qual é a ideia aí inicial? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Só confirme aí. Sim, mestre, o áudio tá normal. Pronto, então beleza. Que às vezes dá esse medo, né? O cara tá falando e a internet caiu. Então, ó, o desenho aqui, ele tá muito feioso. Esse desenho não vai servir para a gente resolver nada. Só estou colocando a ideia. Você tem uma parábola, um ponto fora dela, e você quer as duas retas tangentes passando por esse ponto. Aí, observe,
Para resolver esse problema, você tem que, primeiro, observar qual é a equação da reta. Equação da reta conhecido um ponto. Observe que a reta ela tem várias formulações diferentes. Então, você tem a equação da reta quando você conhece dois pontos, você tem a equação da reta quando o cara pega lá a equação geral, tem uma que o cara faz com determinante, tem um monte de opções. Mas a que vai servir para a gente aqui, a que é interessante para a gente aqui, é a equação quando você conhece um ponto e o coeficiente angular. A equação, nesse caso, ela é dada por y menos y0 igual a m vezes x menos x0, onde x0 e y0 é o ponto conhecido e m é o coeficiente angular. Nesse problema, você não conhece o coeficiente angular, mas você conhece o ponto. Então, y mais 5 é igual a m x menos 2. Essa é a equação da reta. Aí, observe, naquele desenho feioso lá que eu fiz, a gente tinha a interseção da parábola com as retas. Então, sempre que você fala de interseção entre curvas no plano, você tem que resolver uma equação. E essa equação se resolve por meio de um sistema. Então, você tem o seguinte sistema para resolver. É o sistema em que y é igual a x² menos 2x mais 4, e do outro lado aqui, o y é igual a m x menos 2 menos 5. Tá claro isso aqui para vocês, pessoal? O que eu estou fazendo? Posso prosseguir? Pronto. Então, ó, se o y é igual a isso e o y é igual a isso, então eu posso igualar as duas coisas, né? x² menos 2x mais 4 é igual a m x menos 2 menos 5. Aí vou desenvolver o que está desse lado aqui, ó. Isso aqui é mx menos 2m menos 5. Aí, colocando tudo de um lado só, vai ficar x². Esse mx vem para cá negativo, né? Então, vai ficar mais... Não, menos 2 mais m vezes x. Coloquei o menos em evidência, então, tem menos 2x e menos mx. Aqui fica menos 2 mais mx. E jogando esse menos 5 e o menos 2m para cá, vai ficar menos 2m mais 9. E tudo isso é igual a zero. Então, veja, o que eu tenho aqui é uma equação do segundo grau, onde em que o A é 1, o B é menos 2 mais m, e o C é 9 menos 2m. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Alguém está ligado já ao que é para ser feito? E aí?
Deixa eu fazer outra pergunta. Essa equação, ela vai ser, a solução dela vai ser a solução de qual problema? Ó, essa equação, ela é a solução do seguinte problema. Qual é a interseção entre a parábola e a reta? Então, quando eu resolvo essa equação, eu encontro o ponto de interseção entre essas duas curvas. Porém, observe que a interseção que eu estou buscando é da parábola com a reta tangente. E a reta tangente, por definição, ela só corta a curva em apenas um ponto. Então, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou Professor, usar aquele... Oi, então nesse caso eu teria que colocar o delta igual a zero? exatamente. Porque, veja, quando você encontra o delta, você caracteriza a reta. Porque a reta, ela é dada pelo coeficiente angular e pelo ponto. Eu conheço o coeficiente angular, eu conheço o ponto, mas eu não conheço o coeficiente angular. Se ela é reta tangente, ela só pode cortar em apenas um ponto. Então, se eu calcular o delta aqui e fizer ele igual a zero, ele vai me dar essa equação aqui, ela vai ter apenas uma solução, que é justamente o ponto de interseção entre a reta e a parábola. Aí, para o delta ser igual a zero, você vai ter, ó, delta é b ao quadrado, né? Então, isso aqui é simplesmente 2 mais m ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Ficou claro isso aqui, pessoal? Qualquer dúvida pode falar, beleza? Não seria mais 2m no primeiro membro? Cadê? Deixa eu ver. Já tem aqui, né? 2 mais m, que vem daqui, ó. O m vezes x, né? Aí ele vem para cá negativo, fica menos 2x menos mx. Aí colocando o x em evidência e o menos, né? Fica 2 mais m. E aqui dá menos 2m. Aí quando ele vem para o outro lado, ele vem positivo. Ah, é isso, né? É, aqui é mais m, né? Beleza, acho que era isso que a colega estava dizendo. Isso, exatamente. Agora está corrigido. Pronto, aí agora é só desenvolver. Isso aqui é m quadrado mais 4m mais 4 menos 36 menos 8m igual a zero. Aí você fica com m ao quadrado menos 4m menos 32 igual a zero. Então, o m, quem vai ser ele? Usando soma e produto aí, deixa eu ver. 32 é 16 vezes 2, não dá ali na soma. É 8 vezes 4, né? Então, tem que ser 8 vezes menos 4, porque o produto dá 32 e a soma dá 4. Então, m é igual a 8 ou m é igual a menos 4. Aí, observe, ó. Com isso, eu encontrei a resposta, porque ele está dizendo, ó, determine as equações das duas retas tangentes. Então, quem são essas duas retas tangentes? Uma é quando m é 8, então vai ser y igual a
8x menos 2 menos 5. E a outra é quando m é igual a menos 4. Então, fica menos 4, x menos 2, menos 5. E observe, daquele desenho que eu fiz lá, ó, uma era crescente e a outra era decrescente. E elas têm um ponto de interseção aqui. E veja que está batendo, né? Ó. Uma é crescente, a outra é decrescente. E mais, se você colocar esse m aqui no lugar da equação de segundo grau, você vai ver que para cada um desses m's, você só tem uma solução, que é exatamente o que a gente quer, que as retas sejam tangentes. E elas só podem interceptar em um único ponto. Ficou claro isso aqui, pessoal? Ou tem algum ponto aqui que vocês gostariam que eu esclarecesse? Pessoal, nesse caso aí eu também poderia fazer por derivada? Por derivada. A derivada da parábola vai ser igual ao coeficiente angular da reta que tangencia? Pode fazer também. Aí, com a derivada, você ia ficar o seguinte, né? Ó. Deixa eu ver aqui. 2x menos 2. Aí você tinha que aplicar no ponto 2, né? No caso aí, essa é meu m, né? O 2x menos x, 2, que é o espera aí, coeficiente angular. o x é 2, né? O ponto é. Aí ia ficar 2 vezes 2 menos 2, ia dar 2, né? Só que, tá um coeficiente angular igual a 2. Que a equação da reta tangente é y menos f de 2 igual f' de 2 vezes x menos 2. Aí ia dar, deixa eu ver se ia dar certo aqui. Ia ficar y, f de 2 é 5, então y mais 5. F' de 2 aqui está dando 2. Não está dando o mesmo resultado, né? Não sei como é que seria o caminho aí usando a derivada, não. Pelo menos assim, à primeira vista, eu não estou enxergando. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Ok, pessoal. Ah, mas eu já achei aqui onde é que está meu erro. Quando você calcula a reta tangente usando a derivada, você parte já do ponto de tangência. Então, eu pego esse ponto aqui de tangência e faço a equação da reta tangente, que é y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. Nesse caso aqui, o ponto que eu estou pegando não é o ponto de tangência. Aí dá para fazer com derivada, só que não é imediato. Você teria que supor um ponto de tangência, ia formar uma equação também, e ia ter que encontrar quem é esse ponto de tangência. Aí também você encontraria duas respostas, uma para cá e uma para cá. Mas o caminho é um pouco diferente. Eu não tentei fazer assim, mas dá para fazer também. Só que a abordagem é um pouquinho diferente. Pronto, para a gente encerrar por hoje, que eu acredito que vocês já estão cansados de me ouvir, eu mesmo já estou cansado de me ouvir, então vamos encerrar com essa. Para cada sentença verdadeira ou falsa, justificando sua resposta. Beleza, vamos começar pela mais fácil, que é a letra C.
A letra C é verdadeira ou é falsa? Falsa, professor. Se x é menor do que 1, x ao quadrado é menor do que 1. A C é falsa, né? Basta tomar x igual a menos 2. Acabou. X igual a menos 2, que é menor do que 1, porém, x ao quadrado é maior do que 1. Então, essa aí é falsa. Vamos para a segunda, aparentemente a segunda mais simples, né? Que é a letra A. Existe um número real, x tal que ele satisfaz essas três desigualdades. Quando você tem três desigualdades assim, um caminho que você pode tentar é eliminar o que aparece aqui dentro para ficar só o x. Aí fica x maior do que uma coisa, x menor do que outra coisa. É um caminho, mas nesse caso aqui não muda muita coisa para a gente. Então, faz mais sentido analisar essas duas desigualdades aqui separadamente. Então, a primeira desigualdade vai fornecer o que para a gente? Vai fornecer 6x menor do que menos 5. Ou seja, x menor do que menos 5 sobre 6. E a segunda desigualdade, ela vai fornecer menos 6 menor do que 8x. Ou seja, x maior do que menos 3 quartos. Aí vamos olhar se tem interseção disso aqui, né? Pega a reta, bota o zero aqui, aí quem é maior, deixa eu ver. Se eu multiplicar aqui por 4, fica menos 20 sobre 24. Se eu multiplicar aqui por 6, fica menos 18 sobre 24. Aí você tem o menos 18 sobre 24, está mais perto do zero, né? E o menos 20 está um pouquinho mais longe. Aí a minha solução está dizendo que o x é menor do que esse cara e o x é maior do que esse cara. Qual conclusão eu tiro daí? Eu posso afirmar que existe um número real que satisfaz as duas desigualdades ao mesmo tempo? Claramente eu não posso fazer isso, né, pessoal? Porque, veja, a solução da primeira desigualdade está me dizendo que o x ele é menor do que esse número negativo. E a solução da segunda desigualdade está me dizendo que ele é maior do que esse número negativo aqui. Então, não dá para você afirmar que o x responde às duas desigualdades ao mesmo tempo. Isso só aconteceria se tivesse uma sobreposição desses intervalos. Como os dois intervalos são disjuntos, então x não pertence à interseção deles, que seria menos infinito menos 5 sextos e menos 3 quartos e mais infinito.
Até porque essa interseção aqui é vazia. Então, a letra B também é falsa. Letra B não, a letra A também é falsa. Sobrou a letra B. Mas como não é uma questão de eliminar, o cara tem que ver se ela é verdadeira ou ela é falsa. Como ninguém comentou nada aqui, estou assumindo que deu para entender o que eu fiz, beleza? Aí agora eu tenho que observar isso. Se x é um número real, tal que x é maior do que 3, então isso aqui é maior do que zero. Ó, veja só. A parte de cima, x ao quadrado mais 4x mais 3, sempre é positiva se o x é maior do que 3. Eu vou começar colocando isso aqui. X ao quadrado mais 4x mais 3 é maior ou igual a zero para todo x maior do que 3. Logo, se essa parte de cima sempre é positiva, basta eu analisar a parte de baixo. Então, basta colocar assim. Logo, para saber se x ao quadrado mais 4x mais 3 sobre x ao quadrado menos 4x mais 3 é maior do que ou igual a zero, basta analisar x ao quadrado menos 4x mais 3, quando x é maior do que 3, né? Então, aqui, mais uma vez, o cara vem com aquela coisa de soma e produto, né? X ao quadrado menos 4x mais 3 é igual. O produto é 3 e a soma é 4. Então, são dois números negativos, né? Se é x igual a menos 1 e x igual a menos 3. Então, isso aqui fica mais 1, x mais 3. Aí, quando é que isso aqui é maior do que zero? Ou igual a zero? Aí o cara faz aquela análise simples. X mais 1, x mais 3. Tem um zero e o menos 1. Se o x for maior do que menos 1, é positivo. E nesse outro aqui, se o x for maior do que menos 3, ele também é positivo. Aí, juntando os dois, x mais 1, x mais 3, aonde ocorre aqui a interseção? Vamos lá. Do zero para frente é todo mundo positivo. Aqui no menos 1 também é todo mundo positivo. Aqui entre menos 1 e 3 é negativo, né? Tem mais e menos. E do menos 3 para trás é tudo positivo, que é menos com menos. Só que a questão está perguntando, está falando do x maior do que 3, né? Então é verdade, ó, porque qualquer número maior do que menos 1 vai dar positivo, então vai valer também para o x maior do que 3. E não precisava nem eu ter feito isso, né? Eu vacilei agora. Só era olhar para aqui, pô. X mais 1, x mais 3. Quando o x é maior do que 3, os dois vão ser positivos. Então, aqui é verdade. Se o x for maior do que 3, vai ser positivo. Como a parte de cima é positiva, então o quociente também é positivo. Deu para entender, pessoal? Ou eu fui muito rápido? Se não deu, pode falar que eu volto lá.
E aí, estou só esperando vocês. Professor, eu só substituí lá um 4, né? Que tem que ser maior que 3, substituí um 4, deu certo. Poderia ser assim também ou não? Não, aí que está o problema, porque para o 4 poderia funcionar, mas você poderia pegar um número maior e dar negativo. Porque lembra que é uma parábola ali, né? A parábola ela não é monótona, ela não é sempre crescente, nem sempre decrescente, ela faz aquele arco ali. Aí o cara tem que ter cuidado nessas coisas. Pegar um valor numérico, geralmente a gente pega para um contra-exemplo. Se você quer um contra-exemplo, um valor numérico, tá beleza. Agora, para provar algo, você não pode pegar valores e concluir a partir dos valores. No caso, para generalizar, nem pensar, né? Não pode. Você pode pegar alguns valores e testar para formar uma hipótese, aí você chega e diz, se os valores forem esses, então vai acontecer isso. Aí você gera a hipótese e trabalha em cima daquela hipótese. Mas aí tem que provar o que você está supondo, né? Mas só pegar alguns valores e afirmar, você não pode fazer, não. Tudo bem, pessoal? Mais alguma coisa? Pronto, então, acredito que seja isso. Hoje eu consegui resolver todas as questões que eu propus. É um tema legal também. Foi um dos temas lá que vocês colocaram que queria ver alguma coisa também na tutoria, né? Estava com dificuldade nisso. E eu acredito que por hoje é isso. Qualquer coisa vocês podem me procurar, pode falar comigo, tá meu Instagram aqui também, quiser procurar por lá, falar por lá, fique à vontade. E por hora é isso. Um abraço para todos e até a próxima.